Olá, bem, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da VicaPod. E a gente está recebendo aqui uma celebridade, não é uma celebridade que vocês encontrarão nas mídias, né? Mas é uma celebridade técnica e dentro daquilo que ele faz, ele busca fazer o melhor e o melhor, ele consegue. Estamos recebendo o Dr. Ivan Vargas. O Dr. Ivan Vargas é formado em medicina já há mais de 20 anos pela Faculdade de Medicina do ABC. Dr. Ivan é anestesiologista, titular especialista da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Seja muito bem-vindo, Dr. Ivan. Prazer, um privilégio fazer parte deste momento tão especial. Obrigado. Obrigado a você pela presença. Vamos a um brinde para iniciar o nosso bate-papo? Saúde. Fantástico. Bem, eu vou buscar conduzir essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, de forma a tentar extrair de ti algo que você tenha necessidade de falar, até porque falar de anestesia melhor, não é algo peculiar, né? É verdade. E a nossa audiência é Por leiga. quê? É Por que leiga, falar de é anestesia? leiga, exatamente. Então, eu gostaria de saber de ti, Ivan, nós gostaríamos de saber, quer dizer, o início na medicina, tudo bem, mas a busca pela anestesia, né, e ter galgado tanto tempo, e você já está com a clínica aí há um bom tempo também, então eu gostaria que você discorresse um pouco sobre essa trajetória. Tá certo. Bom, eu sempre achei a medicina muito interessante e entendi até como uma vocação mesmo. Eu entendo, aliás, a medicina como uma vocação, né? Porque ela exige e não pode exigir menos do que tudo, do que uma entrega total, porque o nosso compromisso é saber o mais possível, o melhor possível, para conseguir resolver os problemas, as dores do paciente. E quando a gente vai para dentro da medicina, várias áreas são muito interessantes. Várias delas eu me apaixonei, é verdade. Mas a anestesia, ela me encantou por ela reunir algumas particularidades, né? Então, a anestesia é uma especialidade em que é necessário um conhecimento de clínica médica muito intenso, porque a gente fica do lado de um paciente durante a cirurgia como um médico intensivista, né? E tem que entender muito da cirurgia, porque a gente tem que saber o que a cirurgia vai causar de diferente naquele meu paciente, nas circunstâncias clínicas que ele tem. E a partir disso, então, intervir de forma rápida, de forma precisa, para resolver o problema do paciente, que é conseguir passar por um procedimento e, apesar de passar por um procedimento cirúrgico, ficar vivo. Às vezes as pessoas têm medo da cirurgia, mas imagina fazer uma cirurgia de coração, por exemplo, em que é necessário serrar o tórax, abrir o tórax, parar o coração para conseguir dar pontinho e você sai vivo disso. Sim. Né? Então, essa parte, né, do cuidado intensivo do paciente, isso cabe à anestesia. E já que o propósito da medicina é aliviar dor, quem melhor do que o anestesista para não aliviar dor? E eu vou mais longe ainda. O primeiro médico da história foi um médico anestesista, né? Em Gênesis diz que Deus fez cair um profundo sono sobre Adão, e aí ele tirou a costela. Correto. Então, assim, humildade faz parte da história também. Perfeito, perfeito. Muito bom. Agora, é interessante. Eu, sem dúvida alguma, concordo contigo. Eu acho que a medicina, como outras carreiras também o são,
Mas a medicina é muito de vocação, é muito de dom, não é? E é interessante a comparação que você faz com o médico socorrista, né? Que também é uma pessoa que tem que estar pronta para tudo. Exato. Né? Seja nos órgãos inferiores, nos órgãos superiores, enfim. Né? Tem que conhecer um pouco de tudo. E acredito que a anestesia é bem isso também. É bem isso mesmo. E aí eu estava vendo que você tem mestrado em odontologia com foco em bifosfonatos. Exato. Eu vou repetir para vocês, eu decorei essa palavra, bifosfonatos. Nos conta um pouco. Certo. Eu fiz o meu mestrado e a minha tese de mestrado abriu uma possibilidade, abriu mais perguntas que respostas, e eu fui provocado a continuar e fiz o meu doutorado ali também nesse mesmo tema. Os bisfosfonatos é uma classe de medicamentos que ela é muito utilizada, né, e que tem um interesse muito particular para a odontologia. E como eu dou aula para especialidades, né, cursos de especialização em odontologia há 20 anos, fui provocado ao longo desses anos pelos professores, pelos colegas, em por que esta medicação dá problema para a odontologia? Que ninguém sabia isso. Estou falando isso há 15 anos atrás, né, 10 anos atrás, e eu fui buscar entender aquilo, falar, peraí, tem alguma coisa aqui, porque eu não entendi. Eu falei, essa medicação é ótima, isso aqui é maravilhoso, né? Que problema vocês estão falando? E eu entendi que eu poderia fazer uma ponte naquilo que o anestesiologista é bom, que é entender de medicamentos, fisiologia, farmacologia, e a odontologia na sua carência de informação. E eu descobri que essa carência de informação era da odontologia e da medicina. Sim. Ambos não se conversavam. Inclusive agora, dia 16, semana que vem, eu faço parte da comissão científica da Abraço, que é a Associação Brasileira de Estudos de Saúde Óssea. A gente tem uma aula para médicos ali, falando justamente dessa medicação. É uma medicação, enfim, falando da medicação, é uma medicação que ela trata de pacientes primariamente com osteoporose. Então, ela dificulta a retirada de cálcio do osso. Se a gente parar para pensar, e muitas vezes a gente olha para o osso como um órgão estruturante, né? Um arcabouço ósseo onde tudo se apoia, sim, esta é uma verdade. Mas a principal função mesmo é uma função metabólica, em que o osso ele é o banco central do cálcio no corpo. Né? O cálcio ele é muito importante para várias reações que acontecem dentro da célula, desde a contração muscular até transmissão nervosa e assim por diante. E isso não fica disponível fora da célula. Isso tem que ser armazenado em algum lugar. E toda vez que a célula precisa, ela vai lá e retira um pouco desse cálcio para usar. Né? E quando a gente come, a gente deposita, como a gente come uma pizza com bastante queijo, né? Tem cálcio, deposita isso lá no osso. Agora, esse osso, quando tem um saldo negativo, ele vai ficando areado. E aí na imagem do raio-x aparece como ele fosse poroso. Sim. Então a gente chama de um osso poroso, ou osteoporose. Sim. E isso é ruim, porque aumenta a chance de fratura do paciente. O paciente ele pode estar andando, fraturar e cair, né? Não é nem que ele cai e fratura. E isso aumenta a mortalidade, aumenta a morbidade, que a gente fala, dor crônica, dificuldade de movimentar, perda de independência, perda da capacidade laboral. Então, quando você usa uma medicação como essa, que ela dificulta a retirada, é como esse negócio do Pix, se eu consigo tirar R$100 por, sabe? Ele bloqueia a velocidade de retirada, então ele aumenta o depósito, o saldo acaba ficando positivo. E quando a gente usa essas medicações, elas aumentam em média em 60% a sobrevivência do paciente. Uau! Não é pouca coisa. Mas no contexto boca, na odontologia, ela é ruim.
porque ela acaba aumentando a chance de acontecer uma situação que a gente chama de osteonecrose, que é a contaminação do osso e a perda desse osso na boca, que gera dor, gera deformidade, dificulta a fala, gera transtorno de aparência. Então é uma coisa dramática. É raro de acontecer, graças a Deus, né? A gente fala aí nos pacientes normais usando essa medicação de 1 para 100 mil casos, até 1 para 200 mil casos, quer dizer, é raro, dependendo da medicação que está usando. Mas em contextos como oncologia, em que usa essa medicação para prevenir para metástase óssea, aí isso já aumenta drasticamente, de 1 para 1000. Quer dizer, a coisa começa a ficar mais frequente. E aí, para a odontologia, era um problema. Voltando às provocações dos meus colegas e tentando fazer essa ponte, aí eu fui para o meu mestrado, a gente começou as pesquisas ali, entendi e trouxe uma perspectiva diferente, né? O cirurgião dentista, ele tem um olhar muito para o osso, e eu vim com um olhar muito do global, né? E quando a gente juntou essas informações, a coisa ficou mais clara. Falou, olha, eu acho que a luz é mais ou menos por aqui. E isso abriu a necessidade de uma pesquisa complementar que saiu junto com o projeto lá da UNG. Tem que agradecer aos professores e em parceria, só a gente aqui na UNG e no Instituto Forsyth em Harvard que tem a capacidade de fazer a pesquisa que a gente fez, de juntar ali cultura de bactérias e expor essas bactérias da boca a essa medicação e ver como elas se comportam. Tentar jogar um pouquinho mais de luz no assunto. Essa foi a ideia. Mas é importante, eu acho que é muito importante ressaltar o trabalho da Universidade de Guarulhos. Com certeza. Até para que a nossa audiência possa perceber dessa importância que uma universidade no Brasil tem, assemelhada só a Harvard. É impressionante. Nós temos professores lá, que hoje tem 2 professores lá. Um que é dedicação exclusiva, que saiu de lá, que foi um dos meus professores na pós-graduação, que hoje é professor contratado do Instituto Forsyth lá. E o outro que também tem ido periodicamente. E temos lá, entre os pesquisadores, assim, na área específica, na área da odontologia, são professores que constam entre os 10 nomes mais importantes da lista de pesquisadores no Brasil. Então, que ótimo. Parabéns. Bom, e eu achei interessante, e a gente nem combinou isso, mas foi a forma didática com que você explanou, porque muito se ouve, né, falar de osteoporose, e eu nunca tinha associado o osso a uma conta corrente. É isso. Não é isso? Gasta, tem que repor. Tem que repor. Né? Gasta, tem que repor. E eu gostaria até de citar uma ocorrência com a minha querida mamãe. Ela já foi diagnosticada com osteoporose e há um tempo atrás ela, caminhando numa rua no interior, junto de uma amiga, ela caiu, fraturou o fêmur. E a questão que ficou ela caiu porque fraturou ou fraturou porque caiu? Bem, a resposta acho que não teremos, mas... Provavelmente ela fraturou e caiu. E caiu. Perfeito. Mas fez o seu tratamento e hoje está totalmente recuperada. Graças a Deus. Totalmente recuperada. Doutor Ivan, agora vamos sair um pouquinho uma dúvida apenas. Apesar da tua especialidade na odontologia com anestesia, você também atua em outras áreas que envolvam anestesia, correto? Com certeza. Qualquer área da anestesia, da medicina. Né? Sim, mas eu entendi como nicho, como importante. E quando a gente começa a estudar, é invariável isso. Quanto mais a gente estuda,
e até brincando aqui, licença brincando, o ano passado, quando eu me formei finalmente no doutorado, 20 anos de estudo até chegar aqui, eu falei para o meu pai, pai, a partir de hoje não precisa se preocupar, você não precisa mais me ajudar financeiramente, porque eu finalmente estou formado. Né? Estou liberto. Estou liberto, eu vou te dar uma folga. Mas assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai para uma ponta em que a gente deixa a base generalista e vai para uma coisa muito específica. E a gente vai para a borda do conhecimento, literalmente. Então, sabendo cada vez mais de quase nada. A verdade é essa. Então, como nicho específico, eu fui entendendo da necessidade do cirurgião dentista, do paciente odontológico, de ser anestesiado. Porque, olha só que loucura isso. Isso aqui é uma coisa que a gente acaba não parando para pensar. Quando a gente olha do ponto de vista de comportamento, até de inconsciente coletivo, se você tem dor, por acaso, por qualquer motivo, uma dor de barriga, aonde você vai? Você vai no pronto-socorro. Porque você sabe que você vai passar por um médico, que pode ser que ele não te trate no pronto-socorro da patologia específica, mas você sabe que ele vai te tratar a dor, que vai te encaminhar ou resolver ali para o ambulatório em outro momento. Mas o fato é que estou com dor, vou no médico, eu saio sem dor. É a expectativa inconsciente coletivo. Correto. Quando eu penso em odontologia, que figura entre os 5 maiores medos da humanidade, traumas, a gente está em casa sem dor, sabe que vai no consultório que vai doer, sai de lá com dor e tá tudo bem. Se acontecesse, imagina que você vai numa cirurgia de varizes no hospital, sente as picadinhas, sente o cirurgião cutucando a tua perna, sente dor durante e sai com dor depois, é dali pro Datena. Sim, né? sim, É inadmissível, processo e tudo mais, mas a gente está falando de uma questão de cultura mesmo. Então, e se você olhar o que é uma endoscopia, que é um exame simples, passa um caninho numa cavidade natural. Sim. O máximo que dá é náusea tocando lá na úvula, na campainha, né? Da náusea se tocar ali, mas espirra um anestésico local, resolve, passa, como era feito antigamente, faz o exame de 5 minutos. Mas a gente não faz nenhum exame desse com o paciente acordado, porque em medicina ninguém pode sofrer. Muito bem. Né? E aí eu vejo que existe um universo de pessoas que sofrem diariamente desnecessariamente. Isso impõe a elas um risco aumentado, porque se eu sinto dor, minha pressão sobe, minha frequência cardíaca sobe. Sim. E os adultos, eles morrem de arritmias. Então, estou expondo um esforço cardíaco maior num paciente adulto. Né? E isso gera risco. Então, é mais seguro fazer anestesiado. Essa é a chave. E, por causa disso, entendendo essa necessidade, entendendo a distância que existe entre odontologia e medicina, meu objetivo é criar ponte. E não brigar. Falar assim, olha, você tem essa deficiência, a gente tem essa deficiência, você tem essa vantagem, a gente tem essa vantagem. Como é que a gente junta isso em benefício a quem a gente serve? O objetivo último do médico e do cirurgião dentista, que é o paciente. Né? Então, apesar de fazer anestesia para todo mundo, por uma questão de estudo e nicho, isso tem ficado focado, direcionado em como fazer o melhor para esse paciente. Muito bem. Bom, eu já tinha ameaçado sair um pouco do assunto da medicina e da anestesia, e eu vou pegar o gancho que você deu aí, citando o teu querido pai, o René, que é nosso querido amigo, assim como você é o melhor, assim como a família toda. E eu sei, doutor Ivan, que vocês fazem um trabalho, para dizer o mínimo, maravilhoso. Maravilhoso. O teu pai, o René, é um pastor de uma igreja fundada por ele e que já ultrapassa aí os 12 anos. Uns 25 anos. 25? Uau!
E vocês têm lá na igreja um trabalho fantástico, um trabalho de verdadeiro humanitário, né? Eu tentaria evitar até a definição de ONG, né? Porque a gente está exposto aí a tanta coisa Tranqueira. ruim, a tanta tranqueira, tanta enganação, É verdade. que eu preferirei classificá-los como um trabalho de caridade. Isso. De caridade. Então, eu gostaria que o doutor pudesse nos falar um pouco da missão São Lucas. Perfeito. Né? Um privilégio. A missão São Lucas, ela nasceu da necessidade de organizar, legalizar aquilo que a gente já fazia. Okay. Né? Então, de fato, eu só fui entender que eu fazia alguma coisa especial mesmo depois de muito mais velho, quando a gente foi parar no Fantástico. Mas antes disso eu não tinha muita noção disso, porque a culpa é dos meus pais. Meus pais faziam isso. Meus avós faziam isso e aonde eles iam a gente ia junto. Então eu lembro de pequeno de ir com os meus pais em tribo de índios e entrar em favelas, de fazer essas coisas pelo Brasil e de acompanhar meus tios, meus avós, né, tanto do lado paterno quanto do lado materno, ou indo para a África, ou aqui dentro do Brasil fazendo... meu avô paterno, por exemplo, o Moisés, que dá nome ao meu tio, Sim. Né? Ele foi um dos construtores do Orfanato Betel em Sorocaba, do Hospital Evangélico em Sorocaba, do Hospital Portal do Sorriso, que fica em Dourados, Mato Grosso, que é a Missão Kaiowá. Né, participou ali construindo a missão entre índios, isso nos anos 60, né, onde se perseguia e matavam-se índios no Brasil, na fronteira Sim. agrícola, em um contexto muito diferente. E eu aprendi com eles. Meus pais são missionários desde sempre, fizeram seminário Palavra da Vida, meu pai foi pastor da Igreja Presbiteriana Independente por longos anos, né, até criar a Igreja Esperança, Igreja Evangélica Esperança, que a gente se reúne lá na Rua Isons 155, no Sacomã, no auditório do Hospital da Face, né, todo domingo às 10 horas da manhã, que você é bem-vindo. Né, e foi ali, nesse contexto, que eu aprendi. Então, na verdade, eu andei no ombro de gigantes e foi natural né, estar aqui, fazer isso e faz parte. Perfeito. Bom, se você me permite apenas, e eu te disse logo de início, é um bate-papo. Sim, sim. Se você me permite, eu me darei o direito de fazer apenas uma correção. Você diz que isso é culpa dos seus pais, dos seus antepassados. Não, isso pode ser uma responsabilidade. Isso, é verdade. Culpa, eu acho uma coisa a palavra negativa. pejorativa, né? É verdade. Negativa. Mas eu tive oportunidade, doutor, de ver um vídeo com um trabalho que vocês desempenharam na África. Sim, né? Sim. E é muito tocante, é muito tocante. Até porque me parece que é inerente ao ser humano, né? Mais reclamar do que agradecer. É fato. Não é? É verdade. Então, eu percebo que nós deveríamos estar mais expostos a situações, a vídeos, a imagens, né? Que possam nos trazer a uma realidade, Sim. seja ela não tão próxima, mas que é verdadeira. Sim. Mas que é verdadeira. E basta para isso, né, que nós
seres humanos, tenhamos interesse em colaborar. É fato. Né? Enfim, para que mais pessoas se toquem por isso, saibam que há uma solução. Sim. E saibam, enfim, que juntos somos mais fortes. É fato. Não é? É verdade. E com a graça de Deus e com a mão de Deus interferindo, aí fica fácil. Fica ainda mais fácil. Né? Bem, doutor Ivan, nós tratamos há instantes atrás, onde você considerou, né, que a intenção de fazer a medicina era uma vocação. E eu ainda coloquei como dom. Né? Eu gostaria de saber se em algum momento você sentiu que isso era, apesar de tratarmos de vocação e de dom, que isso era um verdadeiro chamado de Deus. Né? E se você pode compartilhar conosco algum momento que reforçou isso. Certo. Em algum caso em que o paciente, talvez no início da carreira, né, onde o nervosismo, né, talvez até um pouco de insegurança, né, chegam a falar mais alto. A medicina realmente, ela exige, ela demanda que seja por vocação. Porque o que ela te pede é a vida. E o que ela te rouba é a inocência. Né? Então imagina para um jovem entender que a mortalidade é real. Que há limite, que há dor, que há tristeza, que há sofrimento. E em situações em que a nossa sociedade atual, ela exclui da convivência. Então, há até 100 e poucos anos atrás, uma pessoa 100 anos atrás, ela ia morrer, ela chamava os parentes, ela tinha uma última palavra, as pessoas entravam na casa dela, visitavam ela no leito de morte, ela ajustava o tempo. E hoje o que a gente faz é ignorar que a morte existe, joga essa pessoa que nos ameaça de quebrar a ilusão dentro de um hospital e que morra lá, portas fechadas, assistido pelos médicos e pelos enfermeiros, e só me conte depois que acabou. Né? Então, e até isso é feito muitas vezes sedando o paciente, roubando essa oportunidade de ajustes e acertos finais. Né? Então, nós temos um roubo nesse sentido da inocência. Não à toa que pesquisas do Conselho Regional de Medicina apontam que 50% dos médicos no Brasil sofre de depressão, né? Não é a única causa, mas assim, isso contribui. Mas por outro lado, né, apesar disso tudo, do tempo dedicado, do esforço empreendido, porque é inadmissível diante de um inimigo tão potente e que sempre vence, que é a morte, que eu não use todos os meus esforços e todo o meu conhecimento e toda a minha energia para resolver e derrotar ou pelo menos atrasar a vitória certa desse inimigo. Sim. Então, isso exige demais. Não dá para ser uma segunda opção, não dá para ser para pessoas fracas e que vão desistir, não dá para desanimar. Então, tem que ser por vocação e por certeza, por chamado. E isso se mostra de diversas formas, que da mesma forma que rouba algumas coisas, também nos dá oportunidades mágicas e preciosas. Eu não posso deixar de dizer que cada vez que eu vejo um coração batendo com o peito aberto, não me corre as lágrimas de imaginar como aquilo é lindo. Ou com todas as vezes, por milhares de partos que eu já tenha participado, que eu não chore
todas as vezes junto com a mãe e com o pai, né? Em algumas vezes até abraçando os pais, ai, que legal, nasceu, porque é emocionante a vida. Então isso te dá oportunidades também muito, muito legais. E tem alguns casos interessantes. Então, ainda dentro da faculdade, essa teimosia de falar, Morte, você vai ganhar, mas não vai levar, né? E entendendo que a minha missão nem sempre é curar. O médico não vai conseguir curar tudo, mas é meu compromisso, é o meu juramento hipocrático de curar quando possível, mas consolar sempre. E eu lembro, eu estava no 5º ano da faculdade, num hospital da faculdade, público, e tinha uma paciente que tinha um câncer terminal, estava no hospital, brigando ali como podia pelos seus últimos momentos, e tinha uma perspectiva muito curta de vida. E o aniversário dela seria dali uns 20 dias. E eu falei com as enfermeiras, chamei uma amiga querida da família, Celi, e ela levou escondido um violão. Nós entramos, umas 3, 4 pessoas, avisado para a enfermagem, avisado a família, levaram a paciente para diálise. A gente tinha um tempo, nós montamos bexigas, balões, colocamos uma faixa, feliz aniversário. E quando a paciente voltou da diálise ali para o quarto, a gente cantou parabéns, tocou música, cantou algumas músicas cristãs, trouxe algum consolo, e aquilo foi tão marcante na vida dela, né, que ela faleceu uma semana depois, não chegou no aniversário dela. Mas a família ficou tão tocada que fez questão que a gente fosse para o funeral, né? Então participasse do funeral da paciente. Então essas são marcas que são indeléveis na emoção e na alma. Não tem... eu creio, inclusive, que, a despeito do comentário que o doutor fez sobre o encarar a morte, né? Ou da dificuldade que o jovem tinha, e eu acredito que isso cresceu ainda mais, né? De lidar com a morte. Sim. Né? Eu não sei se eu classificaria como inimigo, mas é uma situação. Esta é a única grande certeza que nós temos. Minha inimiga. Pois é, não, tudo bem. Eu até digo que eu não tenho medo da morte, mas eu também não gostaria que ela viesse me buscar tão cedo. Eu estava pensando, doutor, a anestesiologia é uma área de uma extrema responsabilidade. Né? Eu gostaria de saber como é que você lida com essa pressão de estar entre a vida e a morte de um paciente. Se houve um momento em que a sua fé foi essencial para tomar uma decisão difícil. Com certeza, várias vezes. A fé, ela tá ali todo dia. Vou te falar que a coisa que a gente mais usa na medicina é rezar. E não poucas vezes, e não literalmente. Eu lembro na residência ainda, no final do 1º ano da residência, quando eu comecei a entender o que eu realmente fazia, me deu quase que uma síndrome do pânico. Eu ia começar a fazer anestesia e eu tinha eu tinha que deitar no chão depois que eu anestesiava o paciente, porque a angústia, a ansiedade tomava mesmo. Que você começa a entender, a ponto de falar assim, Ivan, ou você desiste ou você enfrenta. Né? Passado uma semana, eu falei, não, vou enfrentar e vamos. E realmente é uma pressão exigida muito grande, porque você tem poucos segundos ali para fazer um diagnóstico adequado e tomar uma decisão precisa que vai resolver ou não a situação do paciente. Mas a gente é treinado para isso, é condicionado para isso. É claro que não sem danos, então a gente acaba apertando o dente, rangendo o dente,
Alguns colegas aprendem a extravasar de um jeito ou de outro. Para mim, a religião, ela desempenha um papel muito importante. A música desempenha um papel muito importante, né? A família, estar junto, ter um lugar para despressurizar, para conversar, isso também é essencial, né? Porque realmente a pressão é muito grande e se não houver suporte, já tive alguns colegas que sucumbiram no meio do caminho. Né? Mas a gente ganha ferramentas e vai aprendendo ali, e a partir do momento que a gente começa a entender que eu estou fazendo realmente tudo que eu sei, qual é o meu melhor, mesmo que o resultado seja um desfecho desfavorável, todos os meus pacientes, eu sempre encarei eles como professores, né? Desde o início da minha carreira, de falar assim, tá, com você eu aprendi, com o próximo eu não vou errar, não nisso, né? E é claro que a gente busca treinamento, a gente busca capacitação, busca compartilhar informação ali o tempo todo. E esse desafio desse aprendizado também faz parte do perfil do anestesista. Para cada especialidade, você vai ter um perfil mais próprio, né, uma característica mais própria. E o perfil do anestesista é esse, o cara mais do background, o cirurgião é mais pavão, o anestesista é mais aqui na dele, esperando ali, vigiando tudo, sempre atento, porque o trabalho é vigiar, né? É observar o tempo inteiro e antes que aconteça, perceber, fazer o diagnóstico, desvendar e resolver. Mas vou te dizer que esses segundos, esses minutos, eles com certeza roubaram anos de vida lá no final. Imagino. Mas como você mesmo disse, o hábito, né, a ferramenta que você usa é a oração. É fato. Né? E talvez esse seja um grande diferencial teu para os colegas. Você já deve ter estabelecido um canal direto com o médico dos médicos. Olha, né? Eu faço as minhas orações, espero que ele ouça. É isso aí, não, com certeza, com certeza. Doutor, você já disse que do trauma, do medo, né, que há naturalmente nos pacientes. Ou seja, as pessoas têm medo da anestesia. Qual foi a situação mais inusitada ou emocionante que você já viveu em uma sala de cirurgia no momento da aplicação da anestesia? Bom, acho que a mais inusitada, eu vou contar uma inusitada e uma emocionante. Tá bem. A mais inusitada foi na minha primeira semana de residência ainda, garoto fresco, entrando na residência, recém-saído da faculdade, entendendo absolutamente nada do que eu estava fazendo e obedecendo o professor ali. Chegou uma situação de emergência, que o cirurgião trouxe um paciente que tinha insuficiência renal e tinha um hematoma na subdural, na cabeça, que tinha que drenar esse hematoma, o neurocirurgião. E aí o meu professor anestesista falou assim, olha, é melhor levar ele para diálise, compensar esse paciente, porque o exame está alterado e não sei o que, porque senão não vai dar certo, o paciente vai parar. E o cirurgião, você sabe com quem você está falando, Sim. né? Não sei o que, se não fizer, o paciente, isso, aquilo outro. O professor falou, olha, tá bom, você está dizendo, mas eu estou te avisando, vai parar. Tá bom. Ivan, tá vendo aquela seringa? Injeta. Aquela outra, injeta. Aquela outra, injeta. Injetou, tal, entubou o paciente, montou, preparou e falou assim, agora senta. Aí eu sentei, ele falou, agora fica olhando pro monitor. Fiquei olhando pro monitor. Ele falou assim, olha, tá vendo aquilo ali? Então o paciente vai parar. Ó, tá parando, viu? Ó, parou. Aí ele virou pro colega e falou assim, eu falei, de um jeito não educado, que eu vou reservar aqui, que ia parar, agora você massageia, né? E aí minha colega R3, né, que estava no terceiro ano da residência, estava no telefone,
falando com o namorado, falou assim, amor, ó, o paciente acabou de parar aqui agora, eu vou atender, daqui a pouco a gente conversa. Desligou o telefone, olha, traz não sei o que e tal. E eu fiquei parado ali, olhando, porque... Extasiado, porque eu falei assim, não, é aquela coisa de cinema, parou. Não, todo mundo calmo, sabendo o que eu estava fazendo, resolvendo, massageou, fez as medicações, trouxe o paciente de volta depois de uns 2, 3 minutos. Aí meu professor falou, eu falei, agora leva para diálise, depois você traz o paciente para cá. Perfeitamente corrigido. Isso, perfeito. Então, assim, foi uma experiência inusitada. Né? Inusitada. Eu falei, gente, é assim que o anestesista conduz uma parada cardíaca. E é emocionante? É emocionante, né? Olha, os partos são os mais emocionantes. Não tem como dizer que não. Mas teve uma situação engraçada também. Eu anestesiei uma vez um paciente que era lutador de MMA e ele fraturou esse osso aqui da mão, metacarpo, no treino. E anestesiou, dormiu, o cirurgião operou a mão, o paciente terminou a cirurgia, o auxiliar se postou do lado dele, eu fui acordando o paciente devagar, acabou a cirurgia, chamei, né, não é esse o nome, mas Sim. João, já acabou. O João, né, Sim. levantou num pulo e deu um soco no peito do auxiliar, derrubando o auxiliar no chão. Foi uma correria, todo mundo, para, segura. Prende o cara, faz dormir de novo, amarra o João. Mas não com a mão que ele tinha fraturado. Com a mão que ele tinha. Meu Deus. A cirurgia foi boa. O ortopedista era bom. Aí a gente acordou o paciente amarrado. João, tá tudo bem? Olha, você tá aqui na sala. Mas... Perfeito. Agora, voltando um pouco para a questão da Missão São Lucas, né? Já houve um momento em que você sentiu que Deus interveio de forma clara numa ação missionária? Olha, sim, algumas vezes. Vou contar 2 delas. Tá bem. A primeira, uma delas foi, a gente falou de África, né? Nós temos as nossas Áfricas aqui no Brasil também. E nós fomos fazer uma expedição em uma cidade, que eu não vou dizer o nome por uma questão de segurança, em que nós fomos com 90 voluntários lá, entre médicos, dentistas e diversos outros profissionais, passar vários dias ali, atendendo gratuitamente, distribuindo roupa, alimento, atendendo as crianças e tudo. E nós queríamos distribuir alimentos e trazer as pessoas ali da comunidade que era na fronteira do lugar que nós estávamos. E os chefes do lugar não deixaram, né? O chefe do lugar não deixou entrar, não deixou distribuir, não deixou dar comida, não deixou dar nada ali. E nós ficamos ali de mãos atadas nisso. E no dia seguinte, num dia, veio um rapaz de 30 e poucos anos para receber atendimento odontológico. Nós tínhamos 4 ou 5 dentistas ali, e porque ele estava com dor, e ele passou dor a noite inteira, uma dor de dente a noite inteira, foi em todos os prontos-socorros da cidade procurando atendimento, não conseguiu dormir, e foi atendido por nós lá de graça, resolvido o problema e tratado a dor. Resolvido o problema, quem era o sujeito? Era o chefe do tráfico ali da região, da comunidade. E depois que a gente tratou ele deixou a gente entrar e distribuir comida, e atender as pessoas da comunidade. Então, assim, não vou dizer que Deus fez o dente dele doer, mas foi muito... Mas foi uma intervenção. Foi uma intervenção. Divina. A outra foi quando nós trouxemos o Sumba, né, um garoto da África, que eu fui para a África, acho que foi 2014 dessa vez, e eu trouxe um garoto de lá, depois de alguns meses, para tratar de câncer, ficou hospedado em casa, morando com a gente quase 2 anos, fez cirurgia, químio, tal, graças a Deus o final da história foi bom. Mas lá no começo da história, era um câncer muito agressivo,
e na cabeça, invadindo para dentro, empurrando o cérebro para dentro, perdeu a visão do olho esquerdo por conta disso, né? O tumor acabou invadindo e perdendo, e estava num centro de excelência em oncologia, foi tratado aqui no ICESP, no HC, aqui em São Paulo. E os colegas não conseguiam fechar diagnóstico. Passou ali meses. E se não conseguia fechar diagnóstico, não conseguia começar o tratamento. Sim. Foi feita cirurgia, biópsia e várias coisas. E eles chamaram, e como ele era menor de idade, sempre tinha alguém da família, né, alguém da minha família, eu digo, e alguém da igreja ali, que intercalando, acompanhando, a gente se revezando, 3 meses, 24 horas, tinha alguém com ele no hospital ao longo desse período, né, porque a mãe ficou na África, é claro. E nós, era o dia do plantão da minha esposa estava lá, né, e vieram os médicos conversar com ela, falaram, olha, amanhã a gente queria conversar com teu esposo, né, sabia que eu era médico, porque nós não conseguimos fechar o diagnóstico, agora veio resultados de exames assim, assim, assado, e se for isso que nós pensamos que nós vamos discutir isso com os colegas hoje, e a decisão que nós vamos tomar se nós não vamos operar, para que ele não sofra, volte para casa e morra, ou se nós vamos operar para que ele tenha mais conforto, volte para casa e morra. Então a decisão que será tomada hoje é essa. Opera ou não opera? Opera ou não opera. Mas o destino dele estava selado ali. E aquilo, quando minha esposa me falou, aquilo me trouxe muita angústia, porque eu falei assim, né, e aí depois eu liguei para o médico, conversei com um colega e tal, mas porque eu falei, puxa vida, eu não trouxe o garoto aqui para morrer, né? E, droga, se eu chorar, a culpa não é minha. Mas aquilo mexeu comigo. E eu liguei para os meus amigos no Brasil inteiro, de diversas igrejas, inclusive para o pessoal da África, falando, orem, porque a situação é grave. Avise a mãe, nós não sabemos como fazer. Porque como que você traslada um corpo? É outra complicação. Enterra aqui, enterra lá, como que a gente faz? Né? Então tudo aquilo começou a passar na minha cabeça e nós oramos, buscamos as igrejas parceiras e fui no dia seguinte conversar com os meus colegas para saber qual teria sido a decisão da junta médica ali. E eles falaram, Ivan, eu não sei te explicar o que aconteceu, nós resolvemos pedir mais um último exame. E quando veio esse exame, veio um resultado diferente. E veio tal diagnóstico, e para esse diagnóstico a gente sabe como trata. E, cara... Eu cheguei a ver esse vídeo do Fuba. Fuba, né? Sumba. Eu cheguei a ver esse vídeo. É, de fato, tocante. Não só o assisti, como compartilhei. Me conta, doutor, existe alguma passagem bíblica que você leva consigo no dia a dia da sua profissão e que guia suas decisões? Olha... Alguma ou algumas passagens? Algumas passagens, né? Uma delas que eu aprendi a decorar de cor, pelo ambiente angustiante que a gente vive e confronta, que é o Salmo 121, que diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E segue, não vou recitar ele aqui inteiro, apesar de saber de cor, mas faz parte do meu hábito, sempre que eu entro em uma cirurgia, falar, Deus, eu sei a minha parte, mas entra aqui comigo e vamos junto. Porque eu sei que o que eu sei é muito pouco e insuficiente. Perfeito. Eu gostaria de saber, se você tivesse que deixar uma mensagem para os médicos de uma maneira geral, mas em especial para os médicos cristãos que querem se unir, fé e profissão, né? Qual seria essa mensagem? Olha,
A mensagem que eu tenho para dar para os meus colegas é, primeiro, não desistam. A medicina, ela é dura com o profissional também, mas ela é apaixonante. E a gente toma pancada, mas vale a pena. Nós fazemos parte de algo muito precioso, que é atender o ser humano, tocar a dor do ser humano. É frustrante não conseguir resolver todos os problemas. E olha, quem está dizendo isso é um médico, especialista, mestre, doutor, para dizer com toda autoridade, não sei porcaria nenhuma. Mas que, no que está no nosso alcance, o que é o nosso juramento hipocrático? Curar quando possível, mas consolar sempre. Acho que o erro da medicina hoje é ser técnica e olhar para o científico. Muito importante. Quem diz isso é alguém que buscou a vida acadêmica. Não estou invalidando isso, mas que o objeto de estudo do médico não é o corpo, senão o ser humano que habita esse corpo. É desse ser humano que a gente tem que cuidar. É esse ser humano que a gente tem que consolar. É a dor dele que a gente tem que aliviar. E, quando possível, curar. Mais uma questão. O que você ainda sonha? Quer dizer, você é jovem, né? E os sonhos têm que ser perseguidos. O que você ainda sonha em realizar na medicina e também na Missão São Lucas? Certo. Na medicina, para mim, eu entendo o meu propósito hoje com muito mais clareza, entendo aquilo que é a minha vocação e o que eu quero a partir de hoje, e é o que eu tenho buscado, é conseguir atingir muito mais pessoas ensinando médicos. Então, ensinando médicos não só da parte técnica, mas ensinando os valores, ensinando a moral, ensinando a ética, através do atendimento. Não é assim, vou dar aula de moral, ética e valores. Não, é assim, vem cá atender comigo. E eu tenho desempenhado isso, né, participando cada vez que eu dou aula nas especializações, como orientador da Liga de Anestesia da Faculdade de Medicina da USCS, abraço para os alunos, né, ou fazendo parte das associações e assim por diante, levando não apenas o que eu sei, mas deixando o legado do atendimento ao homem, ao ser e não ao corpo. Entendo. Bem, você está falando de humildade, é isso? Também, né? Também. Então, quando você fala de humildade, com essa carreira já vasta, mas com muito pela frente, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o jovem, que ainda não era o doutor Ivan Vargas, e que estava começando a sua jornada, qual seria esse conselho? De você para você. De mim para mim mesmo? Depois de um tempo, claro. Fica firme, porque vai valer a pena. Boa. Fazer o bem faz bem, né, Faz Ivan? muito bem. Perfeito. Faz muito bem. Muito obrigado, Ivan, pela tua presença. Obrigado, querido. Um brinde de encerramento. Um brinde. E os teus endereços, tanto da clínica, da tua clínica, os telefones. Perfeito. A gente vai colocar nos vídeos, assim, bem como da Missão São Lucas também. Perfeito. Hoje eu tenho atendido aqui na Dr. Arnaldo 1887 e também no meu consultório no Hospital Albert Einstein, na Unidade Perdizes, ali na Avenida Sumaré. Perfeito. Quem quiser entrar em contato, o telefone está aqui embaixo. A gente conversa. Maravilha. Prazer. Muitíssimo obrigado, De doutor. nada, querido.